você não odeia a imprensa bastante. Eu juro que eu não ia gravar mais nada hoje, mas depois que eu vi o que a Globo e o que a grande imprensa brasileira publicou sobre o Bolsonaro, não tinha como. Eu tive que vir aqui pra desmascarar essa mentira. E dessa vez, galera, eles jogam baixo demais. É impressionante. O que aconteceu? Saiu na imprensa uma troca de mensagens do Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, pra quem não conhece, é um cara que foi preso nos Estados Unidos por ser um pedófilo e por... Cara, como é que eu falo o que ele fazia sem o YouTube derrubar, a rede social derrubar meu perfil? Ele pegava crianças contra a vontade delas ou as seduzia, levava para uma ilha e lá levava várias pessoas no avião dele particular nessa ilha e lá essas pessoas faziam coisas muito ruins com essas crianças, tá? Ele meio que traficava... Cara, bom, você já entendeu. É um ser diabólico. E se fala há muito tempo de publicar os arquivos do Epstein. Bom, num dessas trocas de e-mail, o Epstein, ou de mensagens, o Epstein está conversando com um cara e surge o nome do Lula. O que acontece? Isso foi no período da eleição em 2018. Ele fala, isso a imprensa também notificou, mas não com o mesmo impacto do resto do que eu vou falar agora. Mas ele fala que o Chomsky visitou o Lula na prisão e quando ele estava com o Lula, o Chomsky ligou pro Epstein. Aí fica aquela pergunta: por que o Chomsky, que é um filósofo, escritor socialista, comunista, por que ele ligou pro Epstein? Pro Epstein ajudar o Lula? Por que o Lula ia conversar com um ser diabólico? Gente, o João de Deus é fichinha perto do que esse Epstein fez. Fichinha, tá? É quase um coroinha, se você for ver o que esse Epstein fez. Inclusive o Epstein morreu suicidado na prisão porque os poderosos não queriam que ele delatasse quais pessoas foram para essa ilha dele. E aí a imprensa publica isso aqui, ó. Em e-mails, Epstein diz ter recebido ligação com o Lula e chama Bolsonaro de o cara. Obviamente, a imprensa focou nisso aqui, né? Porque se um ser diabólico chama o Bolsonaro de o cara, pega mal. Ninguém nem tá falando que ele falou com o Lula. Tudo bem. Aí você vai ver aqui a conversa. De acordo com... Aqui, ó. Cadê a conversa dessa porcaria? Aqui. De acordo com o G1, Chomsky me ligou com o Lula da prisão. Que mundo, hein? Aí o interlocutor, que aparentemente parece que é uma pessoa que gosta do Bolsonaro, esse interlocutor disse: diga a ele que o meu cara vai ganhar no primeiro turno. Aqui se referindo ao Bolsonaro. Aí o Epstein responde: durante a coletiva de imprensa de quinta-feira, foi divulgada uma mensagem do Lula ao Partido dos Trabalhadores sobre a militância da organização. Aí o Epstein, de acordo com a Globo, disse: Bolsonaro é o cara. Parecendo como se o Epstein admirasse ou estivesse elogiando, tipo assim, demonstrando carinho com o Bolsonaro. Aí eu fui olhar a troca de e-mails. Tá aqui, ó. Agora você vai entender o que é a podridão da imprensa. Tá aqui em inglês. Chomsky called me with Lula. Chomsky me ligou com o Lula da prisão. Que mundo. Aí o interlocutor fala: diga a ele que o meu cara vai ganhar no primeiro turno. Epstein responde: durante a conferência de imprensa na quinta-feira, uma mensagem de Lula para o Partido dos Trabalhadores sobre a organização da militância foi revelada. Aí ele termina aqui, ó. Eu vou ter que aumentar isso aqui. Isso aqui tem que ficar grande pra você entender a podridão. Aí o Epstein falou: Bolsonaro, the real deal. Bolsonaro, tem que aumentar mais, the real deal. Quando você chama alguém de the real deal, você tá falando, esse cara não tá pra brincadeira. The real deal quer dizer autêntico, não tá fingindo, ele realmente acredita naquilo que ele fala. Eu vou agora, pra você não acreditar na minha palavra, eu vou aqui no dicionário Cambridge, aqui, ó. Tá aqui, esse é o dicionário de Cambridge. The real deal. Qual que é a tradução? Alguém ou alguma coisa, aqui ó, alguém ou alguma coisa que é muito bom e tem todas as qualidades que as pessoas dizem que ele tem. Preste atenção. Ele tem todas as qualidades que as pessoas dizem que ele tem, ou seja, ele não está mentindo. Ele vai fazer aquilo que ele está falando que vai fazer. Ele não está fingindo, ele não está mentindo. Ele é realmente autêntico. Na minha opinião, e eu sou professor de inglês, eu tô te falando, quando o Epstein coloca isso aqui, ó, Bolsonaro the real deal, ele tá falando, Bolsonaro não tá pra brincadeira. O cara realmente é aquilo que ele fala, ele não finge, no sentido assim, não tem como eu sequer ir lá e chamar esse cara pra ir na minha ilha, porque ele não é o tipo de cara que vai. Porém, talvez o Lula vá, né? Olha o que a Globo faz. O Globo tenta passar uma ideia de que o Epstein gosta do Bolsonaro, mas na verdade o Epstein estava... Igual o Fernandinho Beiramar fez lá naquela CPI, que ele olhou pro Bolsonaro e falou assim: todo mundo aqui, Bolsonaro, é vagabundo, eu compro todo mundo, mas você eu sei que o negócio é sério. Eu sei que não tá pra brincadeira. Você é o único aqui que não aceita dinheiro. É exatamente aquele mesmo momento. Ou Joaquim Barbosa, que era presidente do STF, fala que todo mundo do PP aceitou propina menos o Bolsonaro. É a mesma coisa aqui, só que o Epstein tá falando do Bolsonaro. Não é um elogio, é um reconhecimento que o cara realmente é aquilo que ele fala que ele é. Ou seja, vai dar problema pro Epstein, não adianta convidar ele pra ilha nenhuma. O Lula vai de barquinho se for convidado. Então essa é a podridão da imprensa brasileira.